Olá a todos, eu sou o Dr. Felipe Machado, urologista da Clínica Andros. Trouxe hoje para conversar comigo o Dr. Lucas Bonani, fisioterapeuta especializado na parte de reabilitação masculina. E pretendemos hoje, né, trazer uma conversa bacana, Lucas, de muito aprendizado para todo mundo aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, como é que foi sua formação, como você atua hoje, dentro do hospital, na sua própria clínica. Meu nome é Lucas Bonani, eu sou fisioterapeuta pélvico. Eu me formei em reabilitação do assoalho pélvico em 2021 e logo em seguida também eu me formei em fisioterapia oncológica. Hoje em dia eu sou sócio proprietário da clínica Fisiome, que é a primeira clínica de fisioterapia especializada no público masculino. É o único público que eu trabalho, só trabalho com homens, justamente porque dentro da nossa cidade aqui em Brasília, né, a gente Uhum, consegue perceber que existe uma diversidade muito grande de mulheres atuando na fisioterapia pélvica, né, e não uhum, existiam homens até então ocupando esses espaços. Então, os homens aqui de Brasília acabavam tendo que procurar mulheres para tratar de umas disfunções mais íntimas ali, né? Então, uhum, fica um pouco complicado para esses homens se abrirem, né, dentro do consultório. uhum. Então, o meu objetivo criando a Fisiomem foi justamente poder proporcionar para esses homens um local de acolhimento e de segurança para eles trazerem os seus problemas, né, e a gente resolver junto tudo isso que acontece, né, dentro desse escopo, né. Excelente. Os homens eles têm um pouco de dificuldade ainda, né, de se abrir com um profissional e às vezes o fato de ter um fisioterapeuta homem auxiliando, isso traz mais adesão ao tratamento, né? A gente vê que os resultados eles são um pouco melhores. Bom, Lucas, eu queria fazer uma pergunta assim, né? No seu dia a dia, qual que você acha que é a queixa urinária mais frequente dos homens? Eu acredito que a mais comum não associada com o distúrbio é justamente essa perda urinária pós-miccional, né? Esse Uhum. gotejamento pós-miccional, não necessariamente associado com uma disfunção, mas associado com uma disfunção, como uma HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, normalmente está associado com o aumento da frequência urinária. Uhum, a É, polaciúria. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o nosso bate-papo, que vários homens chegam no consultório queixando-se de perdas urinárias depois que acaba a urina, né? Aquele gotejamento ali que fica no vaso. E na maioria das vezes esse gotejamento ele é fisiológico, ele é normal, né? Na sim. própria anatomia da uretra, quando o músculo ele fecha, uma certa quantidade de urina que fica represada, ela fica pingando mesmo, né? E existem algumas estratégias que o homem pode usar para não sujar a calça ali depois. Estava até comentando qual estratégia você costuma orientar, assim, Lucas? Eu costumo sempre orientar o homem a fazer xixi sentado, com a posição um pouco mais inclinada assim para frente, e para ter certeza que não vai ter esse resíduo pós-miccional, ele faz uma pressão ali no bulbo do pênis, né, ali na região de baixo, entre o saco escrotal e a base do pênis, fazendo uma força para cima, tentando como se fosse bombear esse xixi para o lado de fora, e logo em seguida secando com um papel, né? Excelente. É isso mesmo, né? A gente vê que instintivamente o homem ele tenta balançar o membro e aí isso acaba até correndo o risco de gotejar na roupa, né? O ideal é realmente a gente pressionar a uretra ali abaixo do testículo e com isso estimular essa saída de urina. E o fato de higienizar também com papel é uma coisa que previne até a balanopostite, né? Que é aquela irritação da glande do pênis, ressecamento da glande do pênis que vários homens têm. Então, muito importante essa higiene íntima também. E pensando agora nas queixas mais que podem ser sintomas de doenças urológicas, né, Lucas? A gente vê mais os sintomas de armazenamento, né? Então, só para ficar um pouco mais didático, a gente divide os sintomas urinários em sintomas miccionais e de armazenamento. Os de armazenamento são aqueles sintomas que a bexiga ela contrai antes do tempo. Então, a frequência urinária é aumentada, o paciente acorda mais de uma vez à noite, quando tem vontade tem que sair correndo para ir ao banheiro. E esses sintomas de armazenamento normalmente são os que os homens percebem mais cedo, né? Então, assim, a gente vê na literatura dizendo que acordar até uma vez à noite pode ser normal. Acordar mais de uma vez à noite pode ser alguma doença de base. Mas nem sempre a próstata é a causa desse acordar à noite, desses sintomas de armazenamento.
é uma das principais causas, mas existem outras causas também, né, Lucas? Eu sei que quando você vai conversar com o paciente, você sempre aborda a parte comportamental. O que você acha que é importante, assim, numa avaliação inicial do homem que chega no consultório, por exemplo, com uma queixa de estar acordando 2, 3 vezes à noite e não está conseguindo dormir? Por onde que você começa essa abordagem? Eu acredito que os distúrbios em saúde, eles são sempre multifatoriais, né? Uhum. E isso pode resultar em falsos positivos, por isso é importante a gente isolar as nossas variáveis, né? Quando a gente está falando de distúrbio miccional, né, de noctúria, a gente tem que entender se isso é uma coisa realmente relacionada com uma disfunção mais séria, ou se Uhum. pode ser, por exemplo, um cara que já tem uma síndrome mais ansiogênica, né, uma ansiedade um pouco mais exacerbada, se esse homem faz um uso excessivo de café, por exemplo, se ele Uhum. bebe grandes quantidades de água antes de dormir, né, todas essas questões comportamentais podem influenciar, né, e inclusive é uma conversa que eu costumo ter com os pacientes, Uhum. porque eu consigo perceber que no pós-operatório, né, da prostatectomia, os homens que têm mais ansiedade têm uma piora maior, né, Uhum. da poliaciúria em Uhum. relação aos que não são tão ansiosos ainda. Por questões até hormonais, né? A gente sabe que a ansiedade ela é precursora do desenvolvimento de alguns hormônios do estresse, né? E isso Uhum. dificulta o nosso ciclo circadiano, que é extremamente importante, né? Nas funções Uhum. metabólicas, nas funções sistemáticas do nosso corpo, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que essa é uma abordagem inicial excelente, né? Tentar naquele paciente que tem sintomas urinários iniciais, ver se ele tem algum fator comportamental que está agravando aquilo. Então, o homem tem que evitar beber muita água antes de dormir, imediatamente antes, 1 hora e meia. O ideal é que reduza a quantidade de água. Saber que cafeína, álcool, né, vão estimular a diurese. Tentar tranquilizar o homem em relação a isso, né? A ansiedade pode ser um fator, né, que piora. E essa orientação de sempre antes de dormir esvaziar a bexiga, né, para Sim. diminuir essa produção de urina ao longo da noite. Eu acho que é uma perspectiva comportamental muito boa, né, quando a gente começa a avaliar o paciente com noctúria. Além da noctúria, né, a gente tem também outros sintomas, como a frequência urinária aumentada, né? A gente sabe que o intervalo miccional aí normal, entre 3 e 4 horas, quando esses homens eles precisam ir ao banheiro com uma frequência mais aumentada, entre 1 e 2 horas, ou pior, né? Quando ele tem uma urgência e isso atrapalha ele. Então ele está no trabalho, ele está dirigindo para algum lugar, ele está numa reunião importante, ele tem que sair e tem dificuldade de controlar. Essa urgência também é um sintoma que acaba atrapalhando muito a qualidade de vida do homem, né? E esses sintomas, eles não são exclusivamente da próstata, mas são alertas de que algo pode estar errado com a próstata, né? Então, o ideal é que quando os homens eles começam a ter esses sintomas, eles procurem assistência para a gente poder investigar. Então, dentro daquele conceito dos sintomas de armazenamento miccionais, né, outros sintomas que podem surgir, jato fraco, esforço para urinar, um jato mais prolongado, uma hesitação, né, um tempo inicial maior para o paciente urinar. E esses são sintomas que podem também estar associados ao aumento da próstata e são sintomas mais severos. Às vezes, né, Lucas, é interessante a gente ver que esses sintomas eles são tão graduais, especialmente em pessoas de mais idade, ou seja, o jato ele vai ficando fraco de forma tão gradativa que às vezes o paciente não percebe, né, também. Então é comum, às vezes, o paciente ele ser encaminhado ao consultório porque a parceira ou alguém em casa começou a notar esses sintomas, mas o paciente não percebe. Tanto é que alguns pacientes eles abrem um quadro com retenção urinária, né? Então um belo dia ele tem uma retenção urinária, não consegue esvaziar a bexiga vai distendendo, tem dor, vai ao pronto-socorro, vai ao hospital e é necessário passar uma sonda. Então isso não aconteceu do dia para a noite, né? Isso tem anos de evolução, mas às vezes o paciente ele não vai procurar um especialista, e não vai percebendo essas mudanças graduais, o que pode ser um problema, né? Pode ser um problema. E aí, falando um pouco, Lucas, você começou a falar, né, bem, o homem que apresenta esses sintomas urinários, né? Aumenta muito à noite, aumenta a frequência urinária, ou tem um jato mais fraco, existem outros diagnósticos diferenciais além do crescimento da próstata, né? E aí, quais seriam os principais que você acha que vale a pena a gente elencar aqui? A infecção Relacionados urinária, infecção urinária, a HPV, né, que a gente exato, HPV. comentou. A gente tem que descartar também a presença de algum tipo de IST, né, Uhum. como um
Caramba, agora eu esqueci o nome. Gonorreia. Gonorreia também. Aham. Tem aquele que é primo do HIV, HTLV. HTLV, O sim. HTLV também, que pode estar relacionado com bexiga hiperativa, né? É verdade. Então, eu acho que vale a pena, assim, diagnóstico diferencial, né, infecção urinária. E aí, para a gente tentar diferenciar da infecção urinária, normalmente é um quadro mais súbito, né? Então, de um dia para o outro, essa urina pode piorar rapidamente. A bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa é uma condição que a gente acaba falando mais no contexto de mulher, mas alguns homens também têm bexiga hiperativa, né? Que é quando a bexiga ela contrai antes do tempo, ela vai ficando disfuncionalizada. Existem causas neuronais, né? Parkinson, Alzheimer, AVC, alguns homens que têm algumas doenças neurológicas podem ter também. Um outro diagnóstico também que a gente tem na urologia são doenças urológicas, né? Então, cálculo renal, principalmente quando estiver chegando na bexiga, tumor de bexiga, algum corpo estranho, um pólipo que esteja ali dando a sensação de esvaziamento. Isso são sintomas diferenciais também, né? Para esses sintomas urinários. Mas na grande maioria das vezes, esses sintomas urinários de armazenamento e miccionais, eles estão relacionados ao aumento da próstata, né? A gente sabe que a hiperplasia, que é o crescimento benigno, é uma das doenças mais frequentes do homem. Estima-se que aos 60 anos, 30% dos homens vão ter sintomas moderados, aos 80, 40% dos homens. E uma vez tendo esses sintomas, a gente vai para a parte diagnóstica, que envolve alguns exames. Bom, Lucas, eu queria aqui também valorizar, né, a importância da fisioterapia. Conversando um pouquinho com você, você acha que a gente deve esperar o homem ter esses sintomas urinários para procurar um fisioterapeuta, um urologista? Como você acha que é a abordagem inicial ou ideal da saúde do homem? A gente estava até conversando sobre isso, né, antes de começar a gravar. Você perguntou para mim, quando que seria interessante, né, o homem começar a fazer a fisioterapia pélvica? Eu falei 20 anos antes. Justamente porque a gente estava comentando da importância de um trabalho de atividade física generalizado no corpo, né? A gente vai para academia, malha o bíceps, malha o quadríceps, para a gente conseguir um aporte muscular para chegar numa velhice de maneira saudável, mas a gente não tem o mesmo cuidado, talvez, com o nosso assoalho pélvico, que também precisa de um aporte muscular para sustentar os danos inerentes ao envelhecimento e também das doenças que estão relacionadas ali com aquela região. Então, dentro de um mundo ideal, a fisioterapia deveria ser ensinada, né? A fisioterapia pélvica deveria ser ensinada para os homens de todas as idades, né? Para quando ele chegar numa idade um pouco mais avançada e precisar passar por um desafio desse, o corpo dele já está preparado para sustentar essa carga que vai chegar, né? Porque, querendo ou não, a disfunção ela já vai danificar os tecidos, Sim, né? sim. E aí, caso ele precise fazer um procedimento invasivo, esses tecidos vão ser mais danificados. Exato. E se eles não têm uma consistência muito interina, né, eles podem se desfazer, né? Eles vão ter um pouco mais de dificuldade de se recompor, até por conta da própria angiogênese, né? Quando a gente faz atividade física, exercício físico para qualquer estrutura, pelo fato da gente levar sangue para aquela região, a gente leva nutriente e aquele aporte sanguíneo que chega lá faz criar mais vasos sanguíneos na região, né? Então vira um mecanismo que ele mesmo vai se alimentando ao longo do tempo, né? Então o cara que já tem esse costume de fortalecer a região, quando ele chegar na cirurgia, ele já vai ter um aporte sanguíneo ali, já vai ter uma adaptação neurológica, né? A neuroplasticidade dele para aquela região já vai estar muito mais adaptada. Então, esse seria o ideal. Mas como a gente não vive, né, no mundo ideal, a gente trabalha com o que a gente tem. E o que a gente tem o homem não vai para o médico, o homem não procura, né, procedimentos para fazer o screening, né, de prevenção, saúde dele, a prevenção. Normalmente são as esposas, né, que acompanham, que falam, você tem que ir, você tem que ir. Exato. Então, essa questão social tem um impacto muito grande na nossa saúde, né? Exato. Então, com o que a gente tem, o que a gente pode trabalhar é com isso. O homem chega no médico, percebe que tem alguma coisa
e já inicia a fisioterapia. Perfeito. Essa visão mais integral da saúde do homem e da mulher é uma mudança de paradigma que a gente tem na medicina. Então, na hiperplasia prostática, né, que é o crescimento benigno da próstata, o que tradicionalmente era ensinado, né, até pouco tempo? A gente diagnosticava o homem com um problema na próstata, a gente começava a medicação, a gente esperava uma boa resposta e quando a medicação parasse de funcionar, a gente ia para a cirurgia. Se a cirurgia não trouxesse o resultado esperado, a gente caminhava para fisioterapia ou outros tratamentos complementares. E hoje o raciocínio não é assim, né? O paciente, quando ele chega no nosso consultório, a gente já começa o medicamento, já busca o acompanhamento complementar do fisioterapeuta e, na maioria das vezes, isso eu falo até com liberdade, até porque a tecnologia vem mudando muito, a gente já está indicando o procedimento antes desse paciente começar a ser resistente ao tratamento medicamentoso. Porque a gente entende que esperar a doença progredir, a bexiga desfuncionalizar, né, ela começar a ter essas alterações teciduais, alterações de inervação, começar a piorar os sintomas, ora, por que esperar isso acontecer para poder operar? A resposta vai ser pior desse paciente. Então a gente tende a operar hoje de forma mais precoce, até para preservar a função da bexiga. É óbvio que isso hoje é possível porque a gente tem tecnologia menos invasiva, a recuperação é melhor, o risco para o paciente é menor, e existe uma conversa entre os profissionais muito maior hoje em dia, né? Eu acho que um dos efeitos da globalização, da facilidade de tecnologia, é a gente ter esse contato. Então, quando eu tenho um paciente, na hora eu pego, ligo para o Lucas, a gente já discute o caso, ele me dá o feedback dos pacientes. Eu acho que isso veio a somar, né, nesse tratamento integral. Então, o que a gente tem buscado fazer no dia a dia, né, Lucas? Seja para hiperplasia prostática, seja na programação da cirurgia, sempre já trazer esse contexto da fisioterapia antes. Bom, Lucas, então além da hiperplasia prostática, dos sintomas urinários, vale a pena a gente comentar um pouco também sobre o câncer de próstata, né? E como que fica esse acompanhamento fisioterápico no contexto do câncer de próstata. A gente sabe que o câncer de próstata ele é o câncer mais comum do homem, depois do câncer de pele. Ano passado foram mais de 70 mil novos casos no Brasil. Ainda representa uma letalidade alta, um grande tabu ainda na nossa cultura. E nós precisamos estar bem atentos, né, a essa enfermidade. Nunca é demais lembrar, né, que vale a pena a gente fazer o rastreio populacional acima de 50 anos, para todos os homens, acima de 45, para aqueles homens que têm fator de risco, uma história familiar, e a partir daí a gente fazer o rastreio. Mas agora eu estou falando daquele homem que acabou de ser diagnosticado com câncer de próstata, né? Então ele tinha um PSA alterado, ele tinha uma ressonância alterada, a gente fez a biópsia, chegou no diagnóstico de câncer de próstata, a gente fez uma análise de rastreamento, de screening, de estadiamento, para ver se essa doença era localizada, se é uma doença à distância. E para aqueles pacientes que têm uma doença localizada, que felizmente é a maioria dos pacientes, mais de 85%, a gente vai propor um tratamento para ele, tá? Entre os tratamentos localizados, a gente tem a cirurgia e a gente tem a radioterapia. Ambos são tratamentos muito bons. Como a cirurgia nos permite ter outros tratamentos complementares, quando o homem ele tem uma saúde minimamente elegível à cirurgia, a gente acaba indicando a prostatectomia, que é a cirurgia radical, a retirada do câncer de próstata. Hoje a gente tem a cirurgia robótica, né, que é uma tecnologia que trouxe muitos benefícios, mas nesse paciente, Lucas, que eu acabei de indicar, então, a prostatectomia radical, tá, no meu consultório. Eu encaminho ele, né, para você, para o fisioterapeuta. Como que é a sua abordagem? Os pacientes me perguntam algumas dúvidas. Doutor, eu preciso começar a fisioterapia antes ou depois da cirurgia? Quantas sessões antes da cirurgia? Existe um número específico de sessões? Como que é essa sua abordagem inicial, Lucas? Primeira consulta do paciente com programação de cirurgia. Primeira consulta do paciente programado para prostatectomia. O meu objetivo principal, na verdade, é acalmar o coração dele, né? Porque a gente entende que o câncer ele tem um estigma social, né? Ele tem um estigma histórico dentro do nosso Brasil, né? Uhum. O meu avô morreu de câncer de próstata, né? Foi um dos motivos pelos quais eu entrei nessa área. Uhum. Então, quando os homens chegam no consultório, muitas vezes perderam irmãos, perderam tios, perderam pai. Então, eu tento explicar para ele, olha, o diagnóstico de câncer de próstata hoje é diferente do diagnóstico de câncer de próstata
10 anos atrás. Uhum. E é diferente de 3 anos atrás. Né? 3 anos atrás a gente já tinha, né, a cirurgia robótica, mas hoje em dia as tecnologias avançaram tanto que a gente está conseguindo ter um resultado incrível. Sim. Então, meu primeiro passo é confortar aquele coração e dizer para esse homem que ele está em boas mãos e que vai dar tudo certo, né? Excelente, Lucas. Acho que esse acompanhamento humano, enfim, passar essa confiança, ela é fundamental, porque para nós que estamos sentados do lado de cá, é muito natural, né? A gente trata todos os dias e a gente sabe que a doença, quando localizada, ela tem uma taxa de cura alta, maior que 90, 95%. Mas para aquele paciente que acabou de receber o diagnóstico, ele sai da zona de conforto total. Muito bom também essa abordagem, né, de tranquilizar. A partir de quanto tempo, Lucas, você acredita que a gente fez o que conseguiria fazer em termos de fisioterapia? Qual seria um limite para a gente pensar em outros tratamentos, como, por exemplo, os tratamentos cirúrgicos para incontinência, que é, né, o que eu queria falar um pouquinho no final? Pela epidemiologia, a gente diz que pode durar até 1 ano, né? Uhum. Eu começo a ficar em alerta a partir do 6º mês, quando eu vejo que não está tendo qualquer tipo de progressão, entende? Quando eu vejo que chegou num platô ali que a gente não está conseguindo ganhar mais, eu já entro num alerta. Quando chegar 1 ano, eu falo, não, realmente eu acredito que aqui agora a gente vai precisar talvez de um outro procedimento, às vezes colocar um sling, né? Às vezes alterar a medicação. Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho que vai em consonância do que a gente tem feito também. A gente entende que as doenças são diferentes, os pacientes são diferentes. Em determinadas doenças, em determinados perfis de paciente, a gente não consegue chegar no grau de continência que ele quer. Porque isso é outra coisa que a gente tem que falar também, né? Quando a gente lê a literatura, a gente considera continência o uso de até um pé de um absorvente diário. Só que hoje os pacientes eles estão mais exigentes, né? O paciente ele não quer perder nada, ele quer ficar totalmente seco. Então, a nossa abordagem é que após 12 meses, 1 ano da cirurgia, aquele paciente que não atingiu a continência ideal para ele, a gente comece a pensar em outros tratamentos. E aí eu queria só pontuar que existem tratamentos cirúrgicos para incontinência, né? São basicamente 2 que a gente usa hoje, que é o sling, né? Uma tela que é colocada embaixo da uretra, e tem o esfíncter artificial, que é um mecanismo um pouco mais elaborado para o controle urinário. O sling, a exemplo do sling feminino, é uma tela de polipropileno que a gente coloca embaixo da uretra, e a ideia é que essa tela ela é fixada no forame obturatório, e quando o paciente ele vai fazer força, ele vai pressionar a barriga, essa tela ela comprime a uretra. Bem parecido com o mecanismo da mulher, só que tem um pouco de mobilidade. O sling a gente acaba indicando mais, Luca, para aqueles pacientes que pedem muito pouca urina, tá? Que usam no máximo 1, 2 pads por dia, com aquela perda em gotejamento muito discreta, mas que está incomodando aquele paciente. Para aqueles pacientes que têm uma incontinência urinária muito severa, provavelmente são pacientes que tinham tumores mais agressivos, que a gente não conseguiu preservar o esfíncter, ou pacientes operados por técnicas mais antigas. A gente tem ainda hoje pacientes operados por via aberta, com cortes grandes. Esses pacientes que têm perda urinária muito intensa, alguns nem têm controle de continência, a gente tem o esfíncter artificial, tá? Que é um mecanismo pneumático, representa um cuff ao redor da uretra e é um mecanismo acionado por meio de uma bombinha que fica no testículo, né? Então a gente consegue controlar o esvaziamento ou não desse cuff. Quando o paciente ele quer urinar, ele vai até o banheiro e esvazia artificialmente. É um dispositivo que até pouco tempo atrás no Brasil era de difícil acesso, custa muito caro, tá? Mais de 70 mil reais, só que está no rol da ANS há algum tempo, então os convênios eles cobrem o esfíncter, e hoje é uma realidade aqui pra gente, mas nem todos os urologistas se sentem confortáveis, né, colocando, porque exige algumas técnicas, tem que ter um pouco de expertise, mas aqui em Brasília a gente tem feito alguns casos e com excelentes resultados, sabe? Eu acho que a chave aí é selecionar bem o paciente, aquele paciente que realmente precisa. É claro que tem a parte técnica, né, usar equipamentos e materiais e trabalhar a questão da expectativa também do paciente. Paciente que faz cirurgia e depois radioterapia, que é irradiado, esse paciente tem uma resposta um pouco pior. É mais difícil a cirurgia, porque tem mais fibrose. Mas para aquele paciente que fez só a cirurgia e mantém uma incontinência depois de 12 meses, as respostas
têm sido boas também com cirurgia. É interessante esse paralelo da radioterapia, né? Que fica quando o paciente é submetido à radioterapia, esse procedimento ele dificulta tanto o nosso trabalho da fisioterapia como Exato. um trabalho posterior aí do De cirurgião, cirurgia, né? exato. A radioterapia, não falando mal, né? Pelo contrário, a radioterapia é um tratamento que tem uma taxa de cura muito boa, mas tem alguns efeitos colaterais, entre eles a cistite actínica, acaba inflamando a bexiga e pode piorar os sintomas urinários, né? E dificultar uma possível correção cirúrgica depois. Bom, Lucas, queria agradecer então sua participação com a gente. Eu sei que seu tempo é bem corrido, mas enfim, muito bom, né, conversar com você. A gente aprende muita coisa. Os pacientes eles gostam muito, enfim, desse tratamento complementar. Ressaltando só que uma das chaves do melhor tratamento hoje é justamente essa interação entre as especialidades. Então, obrigado aqui por estar conversando com a gente. Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Foi muito proveitoso para mim e eu espero ter contribuído. Perfeito. Então, para você que está assistindo esse vídeo, se gostou do conteúdo, dá o like aqui embaixo, siga os nossos canais, nós temos alguns conteúdos programados, mas também estamos abertos aí a alguma sugestão de vocês. Obrigado pela participação e até a próxima.